Hola True Life, bienvenidos a una reunión más de True Life Grupos, donde estamos hablando acerca de Descubre tu propósito. Yo estoy muy contento que tú estás en la reunión. Gracias por llevar tan en serio la reunión, por hacer parte, por estar con nosotros, por participar. Yo he escuchado muchos testimonios acerca de lo que ha pasado en los grupos y estoy muy contento por tu participación. Yo sé que Dios ha hecho muchos cambios, ha hecho muchas transformaciones en nuestras vidas y así que vamos a avanzar. En los encuentros pasados hemos mirado que tú fuiste creado para agradar a Dios y la adoración es una expresión de eso. El segundo propósito para aquele que tu fuiste creado para la familia de Dios. Ese es el propósito de la comunión. Por isso tu estás este grupo pequeno, True Life Grupos, é uma maneira de expressarmos e vivirmos esta comunhão. O propósito de número 3, tu fuiste criado para ser como Jesús. Increíble esse propósito, isso é porque nós somos discípulos e isso nós hablamos en la semana pasada, en el encuentro de número 4. En el encuentro de hoy, que es el encuentro de número 5, o sea, tenemos hoy y una semana más, solamente la próxima semana, queremos mirar que tú fuiste creado para servir a Dios. Tú fuiste creado para servir a Dios. Y la Biblia usa la palabra ministério para expressar isso. Ministério, servir. E quizás tu estás pensando, pero Jeff, eso no es lo que los pastores hacen, no es lo que los misioneros hacen. Pero la verdad, la palabra ministerio significa servir. En otras palabras, Dios nos llamó a la salvación, pero también nos llamó para servir. Quando aceptamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele já empieza a contar com nós para sua obra. Mira o que Pablo disse em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos a obra maestra de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, a fim de que hagamos as coisas buenas que Ele preparou para nós tempo atrás. Deus ha preparado coisas buenas para nós hacermos. Deus preparou nós para servir. Deus te preparou há tempos atrás para tu ministério. Tu fuiste criado com propósito. Tu fuiste criado para fazer a diferença. Tu fuiste hecho para el ministério. Lo importante en la vida não é quanto tu vives, quantos anos de vida tu tienes, e sim como tu vives cada ano, cada tempo, cada dia de tu vida. Deus não solamente te deu ministério, Ele também te deu os dones, os talentos, a capacidade para realizar, para cumprir tu ministério. Deus te criou com 5 componentes para cumprir tu ministério, para que tu puedas com êxito, com sucesso, cumprir, hacer tu ministério. Deus te criou com 5 componentes para servir. Esses 5 componentes são: Deus te deu dones espirituais. Deus te deu coração, emoções, para servir através de tu coração, através de tus emoções também. Deus te deu habilidades, como fazer, coisas que somente tu lo sabes fazer. Deus te deu também personalidade. Tu eres único, não há nada igual que tu. E Deus também te deu experiência. Job capítulo 10, versículo 8, Job dijo assim: Tu me formaste com tus manos, tu me hiciste. Deus te formou a ti. Tu eres único. Não há nadie igual a ti em todo o mundo. E tu tens ministério, uma área para servir, que Deus te criou para isso. Agora, os dones que tu tens não são para ti, não são para tu benefício. Tus dones, tus talentos são para o benefício de outros, para servir a outros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro dijo assim: Deus, de su gran variedade de dones espirituales,
les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Pedro aqui está dizendo que há uma variedade de dones espirituais. São como que 9 dones espirituais e Pablo apresenta isso em la carta de 1 de Coríntios. Pero aqui Pedro está dizendo, e Deus les ha dado a cada uno de ustedes, tú tienes un don. Então, úselo bien para servirse los unos a los otros. Servir a los otros. Escute isso, True Life. El cuarto propósito de Deus para tu vida é servir a Deus, servindo a outros. Neste encontro de hoje, queremos falar disso. Tu tens um ministério. Tu fuiste chamado para servir. Deus te deu dones. E servir a outros, ou servir a Deus e servir a outros, é tu ministério. A verdade é que a maneira que temos de servir a Deus é servir a outros. Nós não podemos mirar a Deus. Deus é um Deus invisível. Como tu podes servir a um Deus que não miramos? Servindo a outros. Mateus capítulo 20, versículo 28. Pois nem aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a outros e para dar su vida em rescate por muitos. Essas são as palavras de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele está dizendo, ei, eu não vine para ser servido, eu vine para servir a outros e dar sua vida, dar minha vida em resgate de muitos. Agora, Jesus mesmo disse essas palavras. Ele mesmo hizo esta declaração tão importante. El Hijo del Hombre não vino para que lo sirva, e sim para servir. Esta foi a atitude de Jesus. Não vino para ser servido, Jesus vino para servir. E aqui eu tenho uma pergunta. Semana passada miramos como podemos ser iguais a Jesus. Somos discípulos por causa disso. E hoje eu quero ter essa pergunta e que tu penses nisso. Como tu e eu podemos servir como Jesus? Como tu e eu podemos fazer o mesmo? Quais são as atitudes que tu e eu necessitamos para servir? Quais atitudes temos que ter para servir igual que Jesus serviu? Como servir como Jesus? Como servir como Jesus? Se tu estás tomando nota, toma nota aí em tu carpeta. Ponto número 1, servir como Jesus significa estar disponível. Servir como Jesus significa estar disponível. Com isso, não importa os dones e talentos que tu tenhas. Se tu não estás disponível, Deus não pode usar-te. Mira para esse outro versículo, Mateus capítulo 20, versículo 30 a 32. 2 ciegos que estavam sentados junto ao caminho, ao ouvir que passava Jesus, gritaram: Senhor, Hijo de Davi, tem compaixão de nós. A multitud los repreendia para que se calaram, pero eles gritavam com mais força: Senhor, Hijo de Davi, tem compaixão de nós. Ponga atenção no versículo 32. Jesus se detuvo e los llamó. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Eu quero que tu pongas atenção neste versículo 32, onde dijo, Jesus se detuvo. ¿Por que Jesus se detuvo? Porque Jesus viu então uma oportunidade de servir a Deus, servindo a los outros. E a verdade é que muitos de los milagres que Jesus realizou passou porque ele se detuvo para servir a alguém mais. Esses 2 ciegos, a mulher que tinha o flujo de sangue, a hija de Jairo, cada um desses milagres, Jesus se detuvo. Jesus como que parou, deixou de fazer o que ele estava fazendo para servir a las pessoas. Jesus estava sempre disponível para servir a la gente, para servir a las pessoas, para encontrar uma oportunidade para servir a Deus. Ora, pense por um rato. Quantas oportunidades para servir tu perdiste essa semana mesmo? Porque tu estavas muito ocupado. Tu não te detuviste. Tu não estavas disponível para servir.
Ahora, quando tu tienes tus planos, tus ideias, tus compromissos, tua agenda, tu não pode ser usado por Deus. Tu não pode ser usado se tu não estás disponível. Provérbios capítulo 3, versículo 28, diz assim: Nunca digas a tu prójimo, vuelve mais tarde, te ayudaré mañana, se hoy tienes com que ayudar. Tu não pode ser usado se tu não estás disponível. Como servir como Jesus? Número 1, servir como Jesus significa estar disponível. Ponto número 2, servir como Jesus significa estar agradecido. Servir como Jesus significa estar agradecido. Não solamente disponível, pero agradecido. E tu sabes que gratitud, agradecido, é uma atitude do coração. Porque Deus deseja que los servimos a Ele com um coração agradecido. Agora mira as palavras de Jesus em Juan capítulo 11. Jesus estava a ponto de ressuscitar a Lázaro. E mira a forma, a maneira que ele empieza essa oração. Juan capítulo 11, versículo 41. Assim que correram a pedra a um lado. Então Jesus mirou al cielo e dijo: Padre, gracias por haberme ouído. Jesus empieza a oração dando graças. Jesus empieza a oração a hablar com Deus com um coração agradecido. E mira a continuação, versículo 42. Tu sempre me oís, pero lo dije en voz alta, por el bien de toda esta gente que está aqui, para que cream que tu me enviaste. Jesus, outra vez, estava a ponto de ressuscitar a Lázaro. E Jesus não disse: Deus, te pido que tu hagas isso. O que Jesus disse foi: Padre, gracias, porque tu vais fazer isso. Tu vais ressuscitar a Lázaro. Jesus ministrava com um coração agradecido. Não podemos ministrar por obrigação, por culpa ou por medo. Jamás teremos gozo em nosso coração se hacemos dessa forma. Pero quando tu sirves a Deus com um coração agradecido, a vida de las personas são cambiadas. Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 11, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Ah, que versículo. Quando nós nos servimos com um coração agradecido, é porque possivelmente hemos nos olvidado del gran privilégio que temos de servir a Jesus. Quando tu sirves a Jesus, tu estás haciendo a diferença em la eternidade de outras pessoas. Salmo de número 100, versículo 2. Sirvan al Senhor com alegria. Sirvan al Senhor com gozo. Não com tristeza, não por obrigação, não enojados, não por envidia, pero com gozo, com alegria. É impossível ter alegria sem ter um coração agradecido. Tu fuiste criado para servir a Deus. Servimos a Deus servindo ao prójimo, igual que Jesus. Como servir como Jesus? Como servimos como Jesus? Número 1, servir como Jesus significa estar disponível. Número 2, servir como Jesus significa estar agradecido. E número 3, servir como Jesus significa ser fiel. Isso quer dizer que tu não desistes. Isso quer dizer que tu haces o que Deus te chamou para ser, mesmo que nadie lo mire. Isso é ser fiel. Juan capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Outra vez, palavras de Jesus. Palavras de Jesus, Jesus hablando com Deus, Jesus haciendo orações a Deus, dizendo: Hey, Deus, eu te glorifiquei aqui na terra, habiendo terminado, eu fui fiel en la obra que tu me diste que hiciera. Como tu puedes glorificar a Deus? Jesus trae a resposta, terminando a obra que Ele te deu para ser. Ser fiel em completar
ser fiel en terminar la obra que Dios te dio para que nosotros podamos glorificar a Él. Si tú quieres ser como Jesús, eso significa que tú vas a servir a Dios por toda tu vida. Mientras tú vivas, ese es tu placer. Sea fiel en servir a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Ahora bien, lo que se requiere de más de los siervos es que cada uno sea hallado fiel. Si tú quieres ser como Jesús, eso significa servir a Dios por toda la vida. ¿Cuál es tu motivación para ser fiel por toda la vida? Ser agradecido por todos los pecados que Jesús ya te perdonó. Ser agradecido por todo aquilo que Ele va a hacer en tu vida en el futuro. Ser agradecido porque tú reconoces todo aquilo que Jesús hizo, está haciendo y va a hacer en ti, en tu casa, en tu familia, en toda tu vida. Mateo capítulo 16, versículo 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Cuando tú sirves a otros ahora, Dios va a traer recompensa en la eternidad. Todo lo que tú haces para Jesús es importante. Tú tienes un ministerio. Tú fuiste creado para servir. Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Escuche eso. No importa lo cuán importante o lo cuán no tan importante é aquilo que tu haces. Todo lo que tu haces para Jesús cuenta. Jesús está mirando. Dios mira. Dios ve todo. Y para Dios le encanta a sus siervos. Tú fuiste creado para servir a Dios. Servimos a Dios servindo al prójimo, ser igual a Jesús. ¿Cómo servir como Jesús? Servir como Jesús significa estar disponible, número 1. Número 2, servir como Jesús significa estar agradecido. E número 3, servir como Jesús significa ser fiel. Eu quero terminar haciendo uma pergunta. O que tu puedes fazer para servir a la familia True Life? O que tu puedes fazer para servir a la iglesia, tu iglesia local, aqui mesmo, True Life Church? Eu não creio que Deus te puso aqui na família de True Life solo para que tu estejas sentado sem fazer nada. Eu creio que Deus te puso na família de True Life para servir. Não solo para receber, não solo para crescer para ti mesmo, espiritualmente, isso é claro, excelente, temos que fazer isso, mas Ele te puso aqui também para servir. Deus te puso, Deus te trajo a família da True Life, porque Ele quer que tu sirvas a essa família. Tu tienes dones, tu tienes talentos, tu tienes habilidades que solo tu los tienes. E para que isso? Para servir. Então, eu quero animar-te. Ponga tus dones, ponga tus talentos, ponga tus habilidades para servir a outras pessoas. Tu fuiste bendecido com dones e talentos. E esses dones e talentos não são para tu benefício. Somos bendecidos para bendecir. Tu fuiste criado para servir a Deus. Servimos a Deus servindo ao prójimo, igual que Jesus. Como servimos como Jesus? Servir como Jesus significa estar disponível. Servir como Jesus significa estar agradecido. E servir como Jesus significa ser fiel. Ei, eu quero dar as graças por esta reunião. Graças por estar neste grupo. E déjeme fazer uma oração e já passo a palavra então a los facilitadores. Padre, uma vez mais, te damos graças por esta reunião. Gracias por la vida de cada persona que está aquí con nosotros en esta noche, en esta reunión de hoy. Yo pido por tu gracia, por tu bendición
em cada vida, em cada coração, em cada um de nós. Oramos por cada um que está nesta reunião de hoje. Oramos por aqueles que por uma razão ou outra não puderam estar conosco hoje, pero pedimos tu graça e tu bendição. En el nombre de Jesús, pedimos a Dios, Espíritu Santo, despierta em nós os dones e talentos que temos. Ensina a nós aquilo que tu tienes para nós, porque sim, hemos sido criados para servir-te. E servimos a ti quando servimos ao prójimo. Assim que desarrolla, despierta, llama a nós, llama a cada um de nós para servir-te. Não queremos estar sentados em las bancas, não queremos estar parados, sentados em las sillas, não queremos estar inactivos, queremos estar em ação, haciendo tu llamado, cumprindo tu llamado e haciendo aquilo que tu nos criaste para ser. Padre, eu pido por tu graça e tu bendição sobre esta reunião, sobre os facilitadores. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amém. Amém. Amém, True Life. E outra vez, muitas graças por estar com nós, por estar na reunião. E les dejo agora com seus facilitadores. E nos miramos na próxima semana para nossa última reunião do grupo desse semestre. E eu sei que vai ser de bendição. So, tenham um excelente grupo, um excelente tempo de discussão. Que Deus los bendiga. Los amo. Bendiciones.